A nossa conversa de hoje vai ser toda em cima do caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Isso mesmo. Especificamente, vamos mergulhar de cabeça no caderno ESP ANA ADM 3 e 5. O tema é um gigante da administração financeira e orçamentária, a famosa AFO, Ciclo Orçamentário e Créditos Adicionais. Exato. É um assunto que, à primeira vista, parece um labirinto de regras, sabe? Mas que é absolutamente decisivo para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. Exatamente. E a nossa missão aqui é ser o fio de Ariadne nesse labirinto. Vamos pensar no orçamento público como o plano de voo de um avião. O ciclo orçamentário é todo o processo, desde o planejamento em terra, a decolagem, A viagem, o pouso. e até o relatório pós-voo. Mas o que acontece quando surge uma tempestade inesperada no meio do caminho? Para ver quem está realmente preparado, né? Exato. Para ver quem está preparado para pilotar. Vamos decodificar não só o que a lei diz, mas por que ela foi pensada dessa forma. Ok, então vamos começar pelo básico desse plano de voo. O ponto de partida de tudo, como o professor Lessa destaca, é o tal do ciclo orçamentário. Uhum. E logo de cara ele já aponta uma distinção que parece boba, mas derruba muita gente. Ciclo orçamentário e exercício financeiro não são sinônimos. Essa é a primeira armadilha, a primeira casca de banana. O exercício financeiro é o tempo da viagem em si. É fixo, sabe? Bate com o nosso calendário. Começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Certo. É o período em que o orçamento está sendo, de fato, executado. O ciclo, por outro lado, é a operação inteira. Ele começa muito antes da decolagem e só termina muito depois do pouso. Certo. E esse ciclo completo tem 4 fases bem claras. A primeira, imagino, é o planejamento em terra. A elaboração. Perfeitamente. A fase de elaboração é o domínio do poder executivo. É quando a equipe de planejamento recolhe as necessidades de todos os setores, saúde, educação, segurança. E monta uma proposta de orçamento. Isso, um plano de voo detalhado, dizendo para onde o dinheiro vai. Com o plano pronto, ele precisa ser aprovado pela torre de controle, que seria o poder legislativo. Essa é a segunda fase, de discussão e aprovação. Exato. O legislativo pega esse plano de voo, analisa, debate em comissões. Os parlamentares propõem ajustes às emendas. E no fim, votam. Se aprovado, ele se torna Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é a autorização oficial para a viagem começar. Autorização concedida, o avião decola. Entramos na fase de execução, que é quando o plano sai do papel e vira realidade. Uhum. O governo arrecada os impostos e começa a fazer os pagamentos, as despesas. E é importante notar que, nessa fase, todo mundo está a bordo executando sua parte. O executivo, o legislativo, o judiciário. Cada um com a sua fatia do orçamento para gastar. Certo. E, finalmente, depois que a viagem termina, em 31 de dezembro, vem a 4ª fase, controle e avaliação. O relatório pós-voo, a hora de prestar contas. Isso. O executivo apresenta seus relatórios e o legislativo, com auxílio técnico do Tribunal de Contas, vai auditar tudo. Vão checar se o piloto seguiu o plano. Exato. Se o combustível foi usado corretamente, se todas as regras de segurança foram cumpridas. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Na sobreposição desses tempos, certo? Exatamente. O examinador da FGV sabe que a nossa mente tende a simplificar. Enquanto o voo de 2024 está acontecendo, a equipe em terra já está planejando a viagem de 2025. E os auditores ainda estão analisando a caixa preta do voo de 2023. Tudo ao mesmo tempo. Certo. Então, a armadilha clássica seria uma questão afirmando que o ciclo orçamentário se encerra em um ano, Pois é. quando na verdade ele é multianual, envolvendo o ano anterior, o ano do orçamento e o ano seguinte. É o cenário perfeito para uma pegadinha. Eles descrevem a execução, que dura 1 ano, e tentam induzir o candidato a confundir a parte com o todo. Mas o ciclo completo é sempre mais longo. Entendido. O plano de voo é feito para ser seguido, mas a realidade ela é cheia de imprevistos. Uma tempestade, um problema técnico. Uma rota que se mostra inviável. O orçamento precisa de flexibilidade.
É aqui que entram os créditos adicionais. É precisamente aqui. Eles são as ferramentas de ajuste, sabe? As manobras autorizadas para lidar com o inesperado sem que a viagem seja cancelada. São as exceções à rigidez do plano inicial. Vamos para a primeira manobra, então. O material do professor Lessa começa com o crédito suplementar. O nome sugere algo que suplementa, completa. A palavra-chave é essa: reforço. O crédito suplementar é como perceber no meio do voo que o cálculo de combustível foi muito otimista e que não vai dar para chegar ao destino. Isso. Você não está criando um novo destino, não está mudando o avião, você só precisa de mais combustível para a rota que já existia. A dotação orçamentária para material de consumo acabou em outubro. Um crédito suplementar reforça essa dotação para chegar até dezembro. Faz todo sentido. E o professor Lessa aponta um detalhe estratégico aqui. Essa manobra é tão comum que já pode existir uma espécie de pré-autorização para ela. Exato. E isso é uma exceção a um princípio orçamentário importante, o da exclusividade. Assim, a própria lei orçamentária anual pode vir com um artigo dizendo: fica ao Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até X% do orçamento por meio de decreto. Isso dá agilidade. O piloto não precisa pedir permissão à torre de controle para cada pequeno ajuste, então. Desde que esteja dentro de um limite já combinado. Exatamente. Ok. Então o suplementar é mais combustível para a mesma viagem. Mas e se, no meio do caminho, a gente descobre que o destino final é uma ilha sem pista de pouso? Não adianta ter mais combustível, a gente precisa de um barco. Como o orçamento lida com algo que nem estava nos planos? Bela analogia. Para isso existe a segunda ferramenta, o crédito especial. Ele não reforça algo que existe, ele cria uma despesa do zero. Ah, entendi. É para aquela ação de governo, aquele projeto que ninguém previu na hora de fazer o orçamento. Ele cria uma nova rota no mapa. E por ser algo totalmente novo, imagino que o processo seja mais burocrático. O piloto não pode simplesmente decidir que vai pousar no mar e pegar um barco. Exatamente. Aqui está a diferença crucial que a FGV explora. O crédito especial exige uma lei específica para cada caso. O Congresso ou a Assembleia Legislativa precisa analisar e aprovar aquela nova despesa. Precisa de uma autorização de viagem própria. Espera um pouco. Se um crédito especial desses é aprovado, digamos em novembro, ele não morre em 31 de dezembro como todo o resto do orçamento. Boa pergunta. Parece um desperdício de esforço aprovar uma lei para algo que só vai valer por um mês? Essa é a pergunta que vale a aprovação. E a resposta é a regra de ouro das provas. Para créditos especiais, se a lei que os autoriza for dos últimos 4 meses do ano, Sim. os saldos que não foram usados podem ser reabertos no orçamento do ano seguinte. É como se a autorização de viagem do barco valesse para terminar o trajeto, mesmo que o ano vire. Ah, entendi. É uma regra de continuidade. Faz sentido. Uhum. E para fechar os tipos, temos o cenário de crise, a tempestade perfeita, guerra, calamidade, o avião está em emergência. A ferramenta aí é o crédito extraordinário. E aqui a lógica se inverte completamente. A urgência atropela a burocracia. Para despesas urgentes e imprevisíveis, não dá tempo de pedir autorização ao legislativo. O piloto precisa agir? Precisa agir. Por isso, o crédito extraordinário é aberto por um ato direto do chefe do executivo. Na União, o instrumento é a medida provisória. Nos estados e municípios, geralmente é um decreto. Ah, então é por isso que a gente ouve tanto falar em medida provisória em situações de desastre, como enchentes ou pandemias. É isso. É o governo usando o crédito extraordinário na prática. Nunca tinha ligado os dois conceitos. É exatamente isso. O legislativo é comunicado, claro, mas a autorização para gastar é imediata. E isso nos leva ao detalhe mais importante, o que a FGV mais ama cobrar. Qual? O crédito extraordinário é o único que não precisa indicar a fonte dos recursos no momento da sua abertura. A prioridade é salvar os passageiros a apagar um incêndio. Depois a gente vê como paga a conta. Ele pode até gerar um déficit. É a exceção máxima, então. A exceção máxima. Então, se o extraordinário é o único que não precisa dizer de onde vem o dinheiro, isso significa que para os outros dois, o suplementar e o especial, a regra é clara. Não existe almoço grátis no orçamento. Exato. Para gastar mais, tem que mostrar a fonte.
É o princípio do equilíbrio. Se você cria uma despesa ou aumenta uma que já existe, tem que apontar uma receita ou um recurso correspondente. É o famoso cobertor curto, né? Se vai cobrir a cabeça, tem que descobrir o pé. O professor Lessa organiza essas fontes de forma muito didática. A primeira que ele lista é o superávit financeiro. Pelo nome, parece ser o dinheiro que sobrou de viagens passadas. Exatamente isso. É a diferença positiva apurada no balanço patrimonial do ano anterior entre o que o governo tinha em caixa e o que ele tinha de contas a pagar. É a gordura que sobrou do exercício passado e pode ser usada agora. A segunda fonte é o excesso de arrecadação. Isso já acontece durante o voo atual, imagino. Perfeito. O governo previu arrecadar 100 com a venda de passagens, mas a demanda foi alta e ele arrecadou 110. Esses 10 a mais, que não estavam no plano, se tornam uma fonte para cobrir outras necessidades via créditos adicionais. Depois temos a anulação de despesas. Esse é o cobertor curto na sua forma mais pura, né? Tirar de um lugar para colocar em outro. É o remanejamento clássico. O governo cancela o serviço de bordo de primeira classe, que não era essencial, e usa esse dinheiro para consertar uma peça na turbina, que é fundamental. Entendi. Cancela-se uma dotação para usar o recurso em outra mais prioritária. Exato. As outras duas fontes são operações de crédito e reserva de contingência. Operação de crédito soa como pegar um empréstimo. É isso. O governo pega um empréstimo autorizado pelo legislativo para financiar aquela despesa extra. E a reserva de contingência é como um kit de primeiros socorros que já vai dentro do avião. Uma verba carimbada. Isso. É uma verba carimbada no próprio orçamento com a etiqueta para imprevistos. Quando um imprevisto acontece, você usa essa reserva. Nesse ponto das fontes, o material alerta para um distrator clássico da FGV envolvendo economia de despesa. Ah, sim. Essa é ótima. Se eu estivesse escrevendo a prova, a pergunta que eu faria seria sobre isso. Como seria? A banca cria um cenário, o governo ia comprar um equipamento por 100 mil, fez uma licitação e conseguiu por 80 mil. Economizou 20 mil. A questão então afirma que esses 20 mil já podem ser usados em outro lugar. E a resposta é não. Não pode. Mas por quê? O dinheiro está lá, sobrando. Porque a economia só se torna uma fonte de recurso utilizável se houver um ato formal de anulação daquela parte da dotação. Sem cancelar formalmente os 20 mil da dotação original, o dinheiro fica apenas parado ali, vinculado àquela despesa. Ele não fica livre para ser remanejado. É um detalhe técnico, mas que define a questão. Ok, acho que cobrimos bastante terreno. Vamos fazer agora aquele checklist final, como sugere o fichamento estratégico do professor Lessa? Boa ideia. Para garantir que os pontos mais críticos estão na ponta da língua. Primeiro ponto, que já falamos, mas é bom martelar. A vigência. Regra direta. Suplementar morre em 31 de dezembro. Sempre. Não pode ser reaberto. Já os especiais e extraordinários podem ser reabertos no ano seguinte se o ato de autorização for dos últimos 4 meses do ano. Os instrumentos de abertura. Como eles nascem oficialmente? Suplementar e especial são autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. A diferença é que a autorização do suplementar pode estar na própria LOA, lembra? Certo. Já o extraordinário, na esfera federal, o instrumento é a medida provisória. A FGV adora misturar isso, dizer que o extraordinário precisa de lei ou que o especial pode ser aberto por MP. É memorização, não tem jeito. A obrigatoriedade das fontes. A pergunta que define tudo. Simples e direto. Suplementar e especial precisam de fonte, obrigatoriamente. O cobertor tem que ter o mesmo tamanho. Extraordinário não precisa pela urgência. Ele pode ser um cobertor a mais, mesmo que isso gere uma dívida. É a grande exceção. E para fechar a revisão, o professor Lessa destaca 2 pares de conceitos que a banca confunde de propósito. O primeiro é superávit financeiro versus excesso de arrecadação. Lembre-se, superávit é a foto do que sobrou do ano anterior. Entendi. Passado. Excesso é o filme do que está entrando a mais no ano corrente. Presente. O segundo par é dotação versus cota. Essa é clássica. Dotação é o limite de crédito que você tem no cartão. Autorização para gastar. Cota
É o banco efetivamente liberando dinheiro na sua conta para você poder passar o cartão. Ter dotação não garante que o dinheiro está disponível imediatamente. Exatamente. Chegando ao final, quero compartilhar uma reflexão do próprio material do professor Lessa, que amarra tudo isso de forma brilhante. O ciclo orçamentário é a respiração do Estado. Planejar, executar e controlar. Quando surge o imprevisto, os créditos adicionais são o oxigênio extra. Entender essa mecânica é vital para garantir que o serviço público não pare e que o recurso chegue onde é necessário, com legalidade e transparência. A analogia é perfeita. E ela nos leva a uma reflexão final, para além do concurso, sabe? Pois não. Considerando que o crédito extraordinário não exige fonte, pode aumentar o endividamento, e seu instrumento de abertura é de iniciativa exclusiva e imediata do Executivo, qual o verdadeiro papel e a força do poder legislativo no controle imediato desses gastos? Para além daquela análise posterior das contas. Exato. Quando o dinheiro já foi gasto. Exato. Fica a reflexão. Uma provocação excelente. É a tensão clássica entre a agilidade que a gestão exige e o controle que a democracia demanda. Para encerrar, como de costume, a citação selecionada pelo professor Lessa, que vem de Provérbios 21:5. Vamos lá. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Uma lição sobre planejamento que cai como uma luva no orçamento público. Essa análise aprofundada foi baseada integralmente no material do professor Dr. Marcelo Lessa, do projeto Alero Turbo. Para mais conteúdo estratégico,